Vamos começar a jornada por aqui. Barroso, está calor aqui, filho. Eu não sei se a pressão, que eu vou dizer para você, amigo. Ontem eu terminei o dia, perdoe o termo, não quero ser chulo e não serei, mas vou falar depressivamente, broxado. Broxado é ruim falar, Bravo? É ruim falar, Bravo? Dependendo do contexto, né? Ontem eu tipo, terminei o dia com a broxa na mão. Isso. Com a broxa na mão. Foi broxante ontem o final do dia, hein? Conta essa história aí, Barroso. Bom dia. Bom dia, Pitoli. Um abraço a você. Boa sexta-feira para todo mundo. Pitoli, uma matéria da Revista Oeste publicada ontem reverberou bastante. Diz o seguinte: o governo dos Estados Unidos cogita revogar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro. Segundo fontes do governo norte-americano, o pedido de revogação da Lei Magnitsky chegou à Casa Branca e está em fase de análise. O cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo entre Lula e Trump. A negociação envolve a concessão de terras raras brasileiras para a exploração norte-americana, o fim da censura contra as mídias sociais, o cancelamento de impostos contra as Big Techs, a colaboração brasileira no combate ao crime organizado e o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Nesse último caso, a empresa Starlink, do empresário Elon Musk, poderia se beneficiar. O canal de negociação entre o governo norte-americano e o governo brasileiro foram os irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da JBS. Eles viajaram diversas vezes para os Estados Unidos nos últimos meses, onde se encontraram com o presidente Donald Trump. A partir dali, intermediaram a mais recente conversa entre Lula e Trump, aquela que aconteceu na Malásia, aquela conversa pessoalmente. Que custou 11 milhões de dólares, tá? Isso. É importante, eu tenho o número. A JBS é a maior produtora de carne bovina dos Estados Unidos, com mais de 25% de participação do mercado e mais de 40 bilhões de dólares de ativos globais, boa parte dos quais em território americano. A empresa foi a maior doadora, por exemplo, da cerimônia de posse do segundo mandato de Trump, com uma contribuição de mais de 5 milhões de dólares. Para ajudá-los nas articulações com a Casa Branca, os irmãos Batistas teriam contratado 4 empresas de lobby. Os encontros ocorreram em meio à abertura de uma investigação federal nos Estados Unidos contra a JBS por formação de cartel. Segundo os investigadores, o frigorífico brasileiro teria se juntado a 3 empresas do setor de carnes para manter o preço dos produtos artificialmente elevado. Esse assunto é particularmente importante para Trump, que vê diminuir a sua popularidade por causa da inflação no país. Na última viagem aos Estados Unidos na semana passada, os Batistas teriam se reunido com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e aceitado reduzir os preços no mercado norte-americano. Desde novembro do ano passado, os Estados Unidos firmaram um compromisso financeiro sem precedentes para tornar o Brasil um pilar das cadeias de suprimento de terras raras do Ocidente, o que alteraria radicalmente a dinâmica da segurança energética global. Entendeu a brochada de ontem? Motivo? Entendeu o motivo da terminar o dia de maneira depressiva? Estou depressivo ontem. Ontem eu tive um compromisso à noite e eu confesso, eu até fui embora antes, não estou legal, né? Estava tentando absorver a porrada, né? Vamos lá. Barroso, volta, por gentileza, no que está condicionado, né? Fim de censura nas Big Techs, não sei o quê, terras raras, impostos. Aquele logo do começo da matéria... A negociação envolve... Vamos lá, atenção para os pontos e nós vamos tratar deles aqui. Pois não, Barros? A concessão de terras raras brasileiras para exploração norte-americana. Então, é o seguinte, tira a China da jogada, né? Isso. Agora, eu quero saber... Barros, eu vou entrecortando e te interrompendo, tá? Me perdoe, mas acho que é importante. Terras raras para os Estados Unidos. Alguém precisa avisar o Trump? Alguém precisa avisar Marco Rubio, essa gente, que negociar com bandido não dá certo. Os caras estão negociando com o que há de pior na espécie. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer, e alguém tem que avisar essa turma, e desejo que Eduardo Bolsonaro faça, Paulo Figueiredo faça, né? Outros façam. Por exemplo, já às 10 da manhã, teremos aqui um querido que é o Maurício Galante, que é vereador em Arlington, no Texas,
né, um gigante, Maurício Galante, vai estar conosco já já, 10 horas, para tratar desse tema. Enquanto o Maurício não vem, eu vou aqui na minha análise, né, na minha percepção. Alguém precisa avisar Trump, o secretário de não sei o que e tal, tem que chegar para esses caras e falar, ó, vocês estão negociando com bandido, vocês estão negociando com o que há de pior na espécie, vocês estão negociando com quem fundou o Foro de São Paulo, vocês estão negociando com um cidadão que está de mãos dadas até as tampas com Nicolás Maduro, que criou o Hugo Chávez, o monstro Hugo Chávez, foi criado por esse cara que está aí negociando com vocês. Ô turma, o Maduro está onde está e não solta, ninguém solta a mão de ninguém, porque essa turma se criou na bandidagem. Se criou na bandidagem. E outra, alguém tem que falar para o Trump nessa questão de terras raras, que como é que agora, nessa altura do campeonato, o Lula vai largar a mão do Xi Jinping, o Xi Jinpinga, vai largar a mão do Xi Jinping como? Me dá uma ideia de como isso pode acontecer. Como vai largar a mão do Maduro, do Ortega, dos Castro ou do Miguel Dias-Canel, hoje presidente de Cuba? Como vai largar a mão de Putin? Alguém pode me dizer como isso pode acontecer? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Lembra do Gilmar Mendes, que adora o modelo chinês? Lembra da Janja pedindo para a China intervir no Brasil com relação à censura nas redes sociais? Então, alguém tem que abrir os olhos, e eu vou ponto a ponto aqui com o Barros, alguém tem que abrir os olhos dessa turma e dizer o seguinte, tá bom, terras raras a gente já entendeu, vocês querem tirar tudo o que a gente tem de bom, porque o Brasil ao longo da história sempre decidiu ser colônia de exploração. Eu digo isso, nem sei quanto tempo eu digo isso, né? Pô, me lembro de uma vez, acho que em 98 eu já fiz um comentário nesse sentido, numa emissora que eu trabalhava, que caminho de comentário. Pô, sai o minério de aço daqui, minério de ferro daqui e volta um carro pronto. Sai o cacau daqui e volta um chocolate pronto. Sai a soja daqui e volta... Você entendeu? Porque aqui a gente não tem a indústria forte o suficiente para garantir o beneficiamento disso, a manufatura disso ou daquilo. Então a gente decidiu ser colônia de exploração. Presidente Bolsonaro, que hoje está preso, injustamente preso, e ninguém fala de liberdade do presidente Bolsonaro, o que era condicionante até ali, a carta de 9 de julho, ninguém fala do presidente Bolsonaro, que diz o seguinte, nós temos uma tabela periódica debaixo da terra, em especial na Amazônia, e a gente vai entregar agora, era para a China, agora é para os Estados Unidos, para desmagnetizar Alexandre de Moraes. Eu vou chegar nesse ponto. Eu quero só ir etapa por etapa, vencer etapa por etapa, para a gente entender o seguinte, eles estão flertando com os Estados Unidos agora, Lula flertando com o fascista, nazista, como é que ele chamava o Trump? É isso mesmo? O que aconteceu? Agora, alguém precisa contar para os americanos que eles estão negociando com o que há de pior na espécie. Wesley Batista vai negociar com essa turma e vai achar que vai se dar bem? Meu Deus! Qual o próximo ponto, Barros? O próximo ponto é o fim da censura contra as mídias sociais. Obrigado, Barros. A Janja foi para a China. Lambança, mais uma, né? Lambança e Janja, palavras Lambança, Janjabança, não sei. Lambança e Janja. Ela interferiu no evento do Xi Jinping, né, para defender censura nas redes sociais do Brasil, pedindo para que eles nos ensinassem ou aplicassem no Brasil censura às redes. Amigo, isso aí é conversa para boi dormir. Fim da censura. Eu vou te contar um negócio. A Auriverde Brasil hoje, só para você ter uma ideia como é que o jogo é jogado aqui. A Auriverde Brasil hoje é o 5º canal em relevância, em visualização na internet no Brasil. 5º canal. Não estou exagerando, números auditados pelo Google. A gente está atrás, 5º lugar, a gente está atrás de Jovem Pan, CNN, Oeste e G1. Quem tem menos funcionário aqui entre os quatro é o Oeste, com 175 funcionários. 175 funcionários. Um 380, outro 440, outro 750 funcionários. E a Auriverde, 5º lugar, tem 18. 18. Tá bom para você? Tô falando.
dentre as 4 maiores aqui, 175 funcionários tem Oeste. Não sei o que estou falando aqui, não. Quem falou foi o Augusto, num Oeste Sem Filtro, dias atrás. 175. Jovem Pan, acho que 380, acho que CNN 440, negócio assim, e G1 750 funcionários. Nós 18. 5º lugar em relevância. 5º. Esse canal aqui já esteve em número de visualizações entre, acho que foi em 2022, salvo engano, 24, não me lembro agora, entre os maiores do mundo da Auriverde. Sabe por que hoje nós estamos aí com 22, 23 mil simultâneos? Porque a gente está falando de voto impresso em contagem pública dos votos, porque a gente insiste em falar em anistia, porque a gente fala de vacina, porque a gente fala da obrigatoriedade do inoculante em menores, né, no estado de Santa Catarina, e só ferro, só ferro. Tem censura pra cacete, meu. Tem censura. Eu abro a boca aqui, eu tomo uma sombra lá. Só para você ter uma ideia, nosso faturamento, por conta de eu tratar desses assuntos que ninguém mais trata, não adianta falar, nem OS, ninguém trata, meu. Voto impresso e contagem pública de votos é proibido tratar nas redes sociais. E nós tratamos aqui porque nós dependemos disso. Nós dependemos disso, nosso faturamento caiu 60%. Aí vem um filho da mãe reclamar que eu ponho comercial na programação da Auriverde. Me dá dinheiro aí, pô. Tô defendendo o que é bom para nós, meu. Tô defendendo o voto impresso e contagem pública. Tô defendendo a anistia. Defendo não obrigatoriedade da vacina. Aí eu tomo um ferro. Aí vem um cara e reclama que eu ponho comercial na programação. É justo? Aí vem prometer que não vai ter censura. Eles combinam. Olha, eu não posso ser chulo aqui, mas dá vontade de ser às vezes, né? Ah, se eu estivesse na mesa de bar. Aposto que você quiser. Dura uma semana essa história, volta a censura tudo de novo, né? Não vão soltar as rédeas para que a gente possa avançar, para que eu possa faturar, para que eu possa estruturar. Só para você compreender. Tem aí algumas coisas crescendo, alguns canais de esquerda crescendo muito, recebendo investimentos de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Tem um aí de esquerda que recebe 700 mil por mês do governo federal. Eu recebo 0, tentando fazer aqui o que eu posso pelo Brasil, junto com você que acredita em mim, que me dá a tua fidelidade de audiência, eu sou muito grato por isso, mas entenda, você acha mesmo que Lula está negociando o fim da censura nas redes sociais para livrar Alexandre de Moraes, que quer censurar as redes sociais? Alguém tem que avisar o Trump, isso é mentira. Os caras querem controlar as redes, isso é mentira. Não haverá fim da censura. Eles estão seduzindo o Trump, que deve estar de olho no dinheiro, deve estar de olho na negociação, nas terras raras, eu entendo, mas, meu, que fim de censura nas redes? As redes querem censurar. Eu vi isso, eu vi com esses olhos, com diretores, CEOs, não sei que eu posso classificar esses caras, num evento que eu participei, onde estavam esses dessas big techs. Os caras aplaudem a censura, porque a grande maioria desses caras são canhotas. Você acha que esses caras querem que eu prospere? Para eu me estruturar, para eu ter um microfone melhor, uma iluminação melhor, uma câmera melhor, para ter mais gente aqui, a gente conseguir produzir mais, porque tem um outro detalhe. Não estou puxando a sardinha para a minha brasa não, mas entenda. A Auriverde hoje é 5º no Brasil. 5º no Brasil a Auriverde é. Com 6 horas de programação, esses caras fazem no mínimo 12. Então quer dizer, se eu fizesse 12 eu ia ser o quê? 2º lugar? 1º lugar? Não sei. Mas eu não tenho perna para isso. Nós somos 18, mas eu não consigo agora estruturar para te oferecer 12 horas de programação, porque eu não vou vender assinatura de revista. Eu não tenho revista. Nada contra, mas eu não tenho. Você entendeu como é que vai o negócio? Agora, como é que eu vou prometer acabar com a censura nas redes, se as redes querem censura e Moraes quer censura nas redes? Isso é mentira. Mentira. O Brasil não vai entregar isso. O que mais, Barroso? Aí censura contra as mídias sociais e o cancelamento de impostos contra as big techs. Veja, os caras querem destruir as big techs. Os caras querem censurar as big techs. Os caras querem dificultar as big techs. E estão entregando os impostos, o dinheiro de impostos que eles queriam arrecadar por conta de um desmagnetizar alguém. Eu vou chegar nesse ponto. O que mais, Barros? Mais alguma coisa?
A colaboração brasileira no combate ao crime organizado. Um governo que tem Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um governo que não quer transformar facção criminosa em organização terrorista. Você acha mesmo que vai ajudar no combate? Meu Deus do céu. Um governo que tem um presidente que classificou o que aconteceu no Rio como matança, que não fez uma fala em defesa dos policiais mortos, já são 5. Não fez uma fala em defesa dos policiais. Vai querer combater o crime, o narcotráfico, o narcoterrorismo? Olha, desculpa, se desmagnetizar o Moraes, se retirar a sanção com essas promessas aí, me perdoe. Ai, que burro, dá 0 para ele. Pô, não é possível que o governo americano... Isso aí tem dinheiro e muito dinheiro. E dane-se a ideologia, dane-se o que é correto, dane-se. É isso que eu entendo. Se de fato isso se concretizar, não tem mais o que eu pensar. Não tem o que eu pensar. Eu só posso concluir que é dinheiro. E dane-se o que é honesto, dane-se o que é certo. E imagina o Marco Rubio, que é um cara sério, hein? Marco Rubio é um cara sério. Posso imaginar a frustração desse cara olhando uma possibilidade de negociar com Lula, que ele sabe quem é. Negociar com Lula? Negociar com os irmãos Batista? É isso mesmo? Mais alguma coisa, Barros? E tem o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Bom, mesmo porque a China deve ter meia dúzia de satélites que não funcionam, né? Numa característica de qualidade do que a China tem para oferecer para nós, famoso Xing Ling, não é verdade? E o Elon Musk tem nem 450 vezes mais satélites que a China. Então, amigo, agora, como é que Lula vai soltar a mão do Xi Jinping? Me dá o caminho. Foi lá outro dia lamber o cara. Fez uma visita, levou não sei quantos na comitiva. Até o Sted ele foi na comitiva para a China. Vai a Janja, pede lá na China a orientação para censurar as redes aqui. Como é que vai soltar a mão do Xi Jinping? Eu sou muito sincero. Mais uma vez eu reforço. Se essa história se confirmar, de desmagnetizar o Moraes, devolver, né, os vistos para os caras, tal, em troco de terras raras e essas promessas aí, é dinheiro, e dane-se você, dane-se eu, e essa sensação depressiva do ponto de vista de esperança no futuro acaba. Eu acho que vai ficando cada vez mais evidente que ou a gente luta por nós. Porque não vai ter correção de rota dos Estados Unidos diante do que promoveu aqui na eleição de 22, com dinheiro de USAID, não sei como é que fala essa porcaria, com dinheiro de CIA, interferência de CIA, pressão da CIA, pressão de não sei o quê. Não vai ter correção de rota. Os caras querem dinheiro. E tem outro detalhe nessa negociação que não aparece na matéria da Oeste, que eu vou ouvir já do Maurício Galante. Hoje tem Coronel Gerson Gomes para tratar do assunto. Hoje tem Ivan Kleber para a gente tratar do assunto, porque o assunto é grave. É grave. É muito grave. Mas tem um bastidor aí rolando, e eu vou confirmar com estes, porque eu estou aqui no Brasil, estou em Bauru, amigo. Estou no meio do estado de São Paulo. Imagina, as coisas chegam aqui, né, com sotaque caipira, né? Estão dizendo aí que também estão lidando com entregar Maduro. Entregar o Maduro para o Trump. No meio disso tudo, o avião dos Batista lá em Caracas tem a ver, eu vou checar com os caras, mas o que eu vou lhe passar é o meu bastidor, tá? Entrega o Maduro, Trump recupera a democracia e a paz no país da América do Sul sem dar um tiro, apesar de todo o arsenal ali, sem dar um tiro, sem gastar uma bala, sem comprometer a vida de nenhum dos seus soldados. Trump recupera a democracia num pequeno país da América do Sul. Ok. Põe lá o Edmundo Gonzalez, a Maria Corina, Prêmio Nobel da Paz. Oh, que bonito. Legal. Beleza. Recuperei a democracia na Venezuela. Puta negócio, você dá um tiro, hein? Ó, chupeta. Aí o que acontece? Derrama petróleo pelo mundo via PDVSA, dá uma ferrada no Putin por conta do preço do petróleo. Você entendeu o jogo geopolítico disso? Eu posso estar falando uma groselha, mas foi uma... Mas Pitoli, só para reforçar, tem um trecho bem curto disso aqui na matéria, então manda final, ver, eu não ouvi. Que diz que a ideia dos Estados Unidos seria uma colaboração, que o Brasil fizesse
uma colaboração junto à Venezuela, olha só, enviando emissários do governo brasileiro para convencer o ditador Nicolás Maduro a renunciar ao cargo sem resistência militar. Essa é a ideia do Trump, a informação de bastidor, pelo menos, é que ele não quer ter um conflito armado. Meu bastidor ali, tá certo. E aí tem esse trecho que fala isso então também. Meu bastidor está certo. Então, você entendeu onde vai? Aí o cara recupera a democracia, o Trump recupera a democracia num pequeno país da América do Sul, sem dar um tiro, sem morrer um soldado, ótimo, ok, também quero assim, né? Mas ele vai usar disso, né, para despejar petróleo do mundo via a maior bacia petrolífera do planeta com a melhor petróleo de melhor qualidade no planeta. Muito melhor do que o petróleo do Oriente Médio, o petróleo da Venezuela, tá? Que fique claro. Aí ele derrama petróleo pelo mundo, né, entre aspas, é claro, né, muito petróleo, dá uma ferrada na Rússia, que é um adversário, né, geopoliticamente falando, um adversário e tanto, e pronto. Olha que legal. E aí, nisso tudo, para concluir, dá para entender o tamanho da força que tem alguém que, para mim, é uma análise, é uma opinião, transcende a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, se é que você me entende? Eu não posso avançar muito nesse comentário. Mas você acha mesmo que terras raras, censura nas redes, onde a direita prospera, porque a direita prospera nas redes, a esquerda não vai bem nas redes, deixariam a gente avançar nas redes? Tirar impostos de Big Techs, um governo quebrado que precisa de dinheiro, deixar de negociar com a China, que é amicíssimo do Lula comunista, do Gilmar Mendes comunista. Tudo isso vale um desmagnetizar Moraes e retirar sanções de ministros e outras autoridades? Por quê? Por quê? Busque aí. Apresente o Tico para o Teco. Como eu fiz hoje pela manhã, apresentei o Tico para o Teco, se encontraram, tiveram uma boa conversa. Eu fui concatenando, né? Vem comigo nessa concatenação. Eu estou falando do Lula, amigo do Xi Jinping, que prometeu o Brasil para o Xi Jinping, transformar isso aqui numa colônia, inclusive, não só de exploração das terras raras, mas inclusive agrícola. O Lula virar as costas para o amigão Xi Jinping. Terras raras, deixar a direita andar nas redes sociais, porque acabaria a censura, o que eu acho uma grande mentira, não cobrar impostos às Big Techs, dar adeus aos satélites da China para beneficiar o Elon Musk. Tudo isso por conta de uma cadeira de um ministro do Supremo magnetizado. Eu me lembrei de questões envolvendo fotos e vídeos de um celular que vazou, de avião que caiu. Estou me lembrando de cada coisa aqui. Não é? É que no Brasil que... Porque se vai acabar com a censura nas Big Techs é porque tem, né? Hein, Barros? É. Se vai acabar a promessa... Eu esqueci de fazer esse ponto aqui. Se ele diz assim, prometemos acabar com a censura nas redes, é porque tem censura nas redes. Olha que merda que eles admitem, né? Eles estão admitindo, Barros. É. Tem censura nas redes. Se você vai acabar com a censura é porque tem. Você não vai acabar com um negócio que não tem. Olha que coisa. Né? Então, como tem censura nas redes, eu preciso tomar muito cuidado aqui, é claro. Mas aliás, a Google falou que ia acabar, lembra? Falou. Falou que ia acabar com a censura, não ia mais ter sombra. Vê a gente como é que... Ia poder discutir eleição, poder discutir... Vê a lama que a gente está, Barros. É. Barros, caiu nosso faturamento 60%. 60%. Turma, chegamos juntos ao mesmo ponto? Chegamos juntos ao mesmo ponto? Me lembro de fotos de alguém, de uma mulher, de alguém importante, lembro de um avião que caiu, lembro de um suposto envolvimento na defesa do crime organizado.
Eu só vou fazer uma enquete rápida no chat, Barros, para saber se eu fui claro. Eu fui claro? Você que está no chat, só me diz sim ou não. Você entendeu onde eu quis chegar? Porque entregar terras raras não é mais para a China, agora é para os Estados Unidos. Fim da censura nas redes. Não cobrar impostos das Big Techs. Dar adeus ao programa de satélites da China. Tudo isso vale um desmagnetizar? É isso mesmo? Você me entende? Eu fui claro? Me diz sim ou não, por favor. Porque se eu não fui claro, eu preciso ser claro. Vai no chat, só me diz sim ou não. Pitório, sim ou não. Porque minha audiência é espetacular. Né? Vem comigo, a gente joga bola aqui, é bom poder contar com uma audiência selecionada como essa. Não é a maior, mas é a melhor. Não sei se já chegou a resposta aí, Barros. Tá bombando. Sim? Sim. Fui claro? Que bom. Que bom. Para a grande maioria aqui, sim. Conseguimos apresentar o Tico pro Teco na manhã de sexta, né? Pegou. É mesmo que tudo isso vale desmagnetizar um ministro? É muito triste, viu? É triste. Ontem foi um fim de dia terrível. Parecia que tinha tomado uma surra de sarrafo, do caibro nas costas. Uma porrada. Sabe assim? E se tudo isso acontecer, chegamos a esse ponto, a palavra, as mulheres, as feministas, né, gostam de usar, o empoderamento. Imagine o empoderamento de quem já tem o poder. Hã? Vai virar o homem de aço, vai meter a cueca para cima da calça, uma capa. Vai voar, e vai voar. Só tá faltando voar, pô. Hã? Só tá faltando voar. Se cancelar a Magnitsky, bicho. Hã? É cueca em cima da calça. O Lex Luthor vai voar. É inacreditável. Vou assistir o vou voltar ao filme do Superman, vou voltar para voltar a fita lá do VHS. Meu Deus do céu. Olha, chama a turma lá para mim. Desculpa começar o programa assim, mas acho que tirou minha paz essa notícia. Mas a análise está feita. A gente vai ouvir, já tem Maurício Galante, tem, repito, Gerson Gomes, Coronel Gerson Gomes, tem o Ivan Kleber, tem muita gente melhor que eu para tratar do tema. Porque, olha, eu vou dizer para você, hein? Balde de água gelada. Gelada.